Bom, o livro Brazil on the Global Stage, ele iniciou-se numa conferência na qual cada um dos autores apresentou a primeira versão dos capítulos, né, e a gente teve 2 dias de discussões para realmente entender quais eram as principais dúvidas que cada um tinha sobre a maneira como cada um tinha feito sua análise, sua interpretação. Então foram 2 dias muito intensos né, que mostraram também as diferenças entre a visão dos Estados Unidos, a visão brasileira, e depois, por alguns meses, os autores tiveram tempo para integrar os comentários e apresentar seus capítulos finais. Sobretudo nos últimos anos que o Brasil tem desenvolvido uma ambição global, né? Uma tentativa de ter uma projeção global e também, diferentemente de outras potências emergentes menores, talvez, o Brasil tem desenvolvido, tem discutido bastante a natureza da ordem internacional, né, que tem sua própria interpretação e visão sobre as características que definem a ordem internacional. Então, o título Brasil na Ordem Global, né, para nós foi importante para realmente mostrar que nós queremos analisar a visão brasileira sobre a ordem internacional, como a elite brasileira enxerga, como os acadêmicos, os pensadores enxergam, e se existe uma diferença entre a maneira como eles veem a ordem internacional e o Brasil, o lugar do Brasil dentro dela, e se existe uma diferença entre a maneira como o Brasil é percebido de fora, né? E a gente viu, e dá para ver isso claramente no livro, que a maneira como pensadores americanos enxergam o Brasil muitas vezes diverge muito da maneira como o próprio Brasil se vê. A ideia do livro surgiu depois de uma conversa com professores americanos e brasileiros, na qual a gente percebeu que havia interpretações muito divergentes sobre o papel do Brasil na ordem internacional, ou seja, ideias divergentes sobre como o Brasil interpretava a própria ordem e como entender as ações, as articulações brasileiras ao longo da história da ordem internacional desde o final da Guerra Fria. Por exemplo, na área nuclear, mas também em relação à ordem financeira e também em relação a normas de intervenção humanitária, né, soberania, por exemplo. E a gente percebeu, preparando o livro, que existia realmente uma grande divergência de interpretação. O Brasil não é um ator que procura o confronto da maneira que a Rússia faz, mas também não é um ator totalmente integrado. Então surge aí uma ambiguidade que se perde muitas vezes nas análises feitas aqui dentro, mas também lá fora. Então o objetivo do livro foi, nesse sentido, ter uma comparação, ter uma análise vista de fora e também de dentro, para construir e desenvolver uma análise mais equilibrada. Bom, a princípio é sempre olhando a posição brasileira em relação a uma série de temas. Então isso foi passando pela área de Bretton Woods, por exemplo, desde a política nuclear brasileira, as tentativas brasileiras de resolver grandes desafios internacionais e se essas tentativas podem ser interpretadas como um ato de fortalecer ou de enfraquecer a ordem internacional. Então foi interessante porque o ato de escrever o livro foi feito numa mudança, né? Porque o hiperativismo do Brasil já tinha acabado, a gente estava nos primeiros anos do governo atual, mas ainda não se sabia exatamente como a crise ia afetar a atividade brasileira no cenário global. Então, apesar do livro ter sido escrito sob uma análise que, a princípio, enxerga o Brasil como potência emergente, a gente conseguiu incluir alguns aspectos de como a crise atual afeta o comportamento brasileiro. Então, eu diria que, claramente, o Brasil se tornou um ator menos visível do que 5 anos atrás, mas as questões fundamentais de como o Brasil vê e enxerga as fortalezas, mas também as fraquezas do sistema atual, eles continuam válidos. Então, nesse sentido, a maioria das análises feitas
numa situação ainda um pouco mais positiva, elas continuam tendo muita utilidade também para análises futuras.